Fala pessoal, tranquilo? Vamos para mais uma questão da EEA, tá? E essa questão de matemática que fala sobre PG. Vamos para a resolução dessa questão. Vamos começar. Bom, ela diz o seguinte, seja A1, A2, A3, A4, A5 e elementos infinitos dessa PG, ele diz que é uma PG, de termos não nulos, então esses termos aqui não são iguais a zero, não nulos, e ele dá essa condição, se 2 vezes A2 mais A4 igual a A3 mais A5, pode-se afirmar corretamente que a razão dessa PG é. Muito bem, vamos analisar a PG, a progressão geométrica. Nós temos aqui o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5 e depois continua. É uma PG de termos infinitos, tá? É uma PG infinita. Tudo bem, mas o que acontece? Ele dá uma relação, ele dá essa seguinte relação aqui pra gente, ó, vou colocar lá no cantinho direito. 2 vezes A2 mais A4 é igual a A3 mais A5, tá? Bom, e agora, professor, como que eu saio desse problema? Vamos lembrar como que se dá os termos de uma PG. Nós temos que o primeiro termo é o A1. O segundo termo será o quê? É a mesma coisa de que o primeiro termo vezes a razão, que eu vou chamar de Q, elevado ao número, ao elemento, né? No caso, a posição desse elemento, desse termo, menos 1. Então, elevado a n menos 1. Isso aqui vai ser igual o que a gente chama de termo geral. Beleza? Então, o A2 é a mesma coisa que o A1 vezes a razão elevado a n menos 1. Qual é o n? 2. Então, 2 menos 1, 1. Tá? E o A3? O A3 vai ser igual a A1 elevado a Q, vezes Q. O A3 vai ser A1 vezes Q elevado a n menos 1. O n é 3, então 2. E assim sucessivamente, tá? Com isso, nós conseguimos trocar esses termos aqui, o A2, o A4, o A3 e o A5, por termos em função de A1. E aí fica mais fácil de resolver essa equação, porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 incógnitas, eu não consigo resolver essa equação. E eu vou conseguir transformá-la numa equação de apenas uma incógnita, tá? Que vai ser exatamente o que eu vou trabalhar. Então, no lugar de A2, eu vou colocar quem? Ó, no lugar de A2, eu vou colocar esse cara aqui. E no lugar de A3, esse carinha aqui. E assim eu vou substituindo no lugar de A4 e de A5. Tá certo? Com isso, eu vou reescrever a equação. Vou ficar com 2 vezes. Quem é o A2? A2 é A1 vezes a razão elevado a 1, que é o próprio Q, né? Q elevado a 1 vai ficar igual a Q. Mais, e o A4? O A4 vai ser A1 elevado a vezes Q elevado a n menos 1. Se o n é 4, então elevado ao cubo. E assim, igual ao A3, deixa eu puxar aqui para o lado. Então, o meu A3 vai ser o quê? O A1 vezes Q elevado a n menos 1, ou Q ao quadrado. Mais o A5, que vai ser A1
vezes Q elevado a n menos 1. 5 menos 1, 4. Então, eu escrevi essa equação em função de quem? De A1. E agora, eu vou aplicar o quê? Fatoração, tá? Eu vou fatorar, eu vou colocar em evidência, na verdade, esse termo A1, tanto de um lado quanto do outro. Então, eu vou ficar com 2 vezes. Se eu tenho A1 aqui e A1 aqui neste termo, no primeiro e no segundo, eu posso colocar ele para fora do parênteses em evidência. E quem sobra dentro do parênteses? O Q mais o Q elevado ao cubo. Do outro lado, eu posso fazer a mesma coisa, do outro lado da igualdade. Eu tenho um A1 no primeiro termo e tenho um A1 no segundo termo. Então, vou ficar com A1 em evidência, que multiplica Q elevado ao quadrado mais Q elevado à quarta potência. Muito bem. Olha, eu posso passar esse A1 daqui para o outro lado dividindo, então eu posso cortar esse A1 com este A1. E o que me sobra? 2, que multiplica Q mais Q ao cubo, igual a Q ao quadrado mais Q à quarta. Tudo bem até aí? Beleza. Agora, será que eu posso colocar mais algum termo em evidência para melhorar essa minha equação? Eu já consegui sumir com o termo A1, mas eu quero encontrar Q, que é a razão. Bom, eu posso colocar aqui desse lado esquerdo o Q também em evidência. Então, eu vou ficar com 2 vezes Q. Dentro do parênteses, se eu tinha Q aqui, sobra 1, porque Q dividido por Q vai dar 1. Mais, se eu tinha Q ao cubo dividido por Q, vai ficar Q ao quadrado. Igual, será que do outro lado também? Olha, sim, só que desse lado eu não vou colocar o Q em evidência, eu vou colocar o Q ao quadrado. Porque aqui eu tenho Q ao quadrado no primeiro termo e no segundo termo Q à quarta. Se eu divido o primeiro termo por Q ao quadrado, sobra quem? 1. E se eu divido o segundo termo por Q ao quadrado, sobra Q ao quadrado. Ah, muito interessante, professor. E agora? Bom, agora ficou mais fácil. Do mesmo jeito que eu cortei o A1, eu posso cortar quem? Olha só. 1 mais Q ao quadrado, 1 mais Q ao quadrado. São idênticos esses termos. Então, eu posso passar para o outro lado dividindo. Então, eu posso cortar esses dois termos. E quem sobra? 2 elevado a 2 vezes Q igual a Q ao quadrado, certo? E eu posso passar o Q para o outro lado dividindo. Com isso, eu fico com Q, porque eu vou cortar o Q ao quadrado com o Q, igual, Q com o Q ao quadrado, vou ficar com Q igual a 2. Essa é a resposta. A razão desta PG é igual a 2. Com isso, a resposta será exatamente Q igual a 2. Espero que vocês tenham gostado desta questão, uma questão muito interessante da prova da EA. Deem aquele like, compartilhem o vídeo se gostarem aí, por favor, pessoal.